Oi, voltamos. A imagem dele aqui aparecendo só com a luz refletindo no olho dele parado assim. Tava assustador. Você quer participar do No vídeo? vídeo tava assustador, ele olhando ali tava fofo. E na narrativa de hoje, eu vou contar vários relatos para você de temas variados. Vamos lá. E a primeira história de hoje se chama Fantasma da Guerra Civil. Começa da seguinte forma. Minha primeira festa do pijama foi na casa dos meus primos na 7ª série. Morávamos no leste de Kentucky, nas colinas de Appalachian. Acho que é Appalachian que se fala. Bom, a casa deles ficava a 40 minutos de uma estrada sinuosa que tinha 2 pistas. Sua avó morava em uma casa da época da Guerra Civil, numa propriedade onde ficava a casa dela e perto ali ficava o trailer onde morava o irmão. Toda a propriedade é um campo com cães de caça. Eles ficavam em jaulas ali do lado de fora, os cães de caça, e assim, não era um lugar movimentado, você não tinha. Era um lugar muito rural, tranquilo. O vizinho mais próximo era longe, você quase não enxergava a casa do cara, enfim, era um lugar muito ermo. E isso deixou ele inquieto. Ele estava na 7ª série. A verdade é que o moleque estava entediado, tá? Levaram ele lá para fazer a tal da festa do pijama na casa do primo e assim. Era um lugar muito calmo, muito pacato, ele estava entediado. E a amiguinha dele também, a amiga dele também estava meio lá. 7ª série é quantos anos, hein? 13. 13, por aí, né? Bom, ele estava entediado, a menina também, aí eles pegaram, vamos dar um rolê aqui na propriedade. Aí eles chegaram lá na casa da avó. Pelo que eu entendi, é um lugar bem grande, tipo como se fosse uma fazenda, alguma coisa assim, uma chácara, um sítio, é um terreno grande. Aí tinha o trailer do irmão lá, tinha a casa da avó e tinha um outro lugar, uma outra casa onde eles estavam. E aí eles saíram dessa casa aí onde eles estavam e foram lá na casa da avó. Quando eles chegaram lá, o primo mais velho estava tocando piano e provavelmente era umas 11 horas da noite. E aí o rapaz ele fala que ele estava ali olhando pela janela e aí dá um negócio na cabeça dele, ele pega e fala assim para a amiga dele: "E se alguém aparecer aleatoriamente na varanda?" Aí o primo disse: "Eu pularia pela janela de trás e sairia correndo." Pensamentos intrusivos, o nome. Pensamentos intrusivos. Do nada. E se alguém aparece na varanda, né? Realmente. Aí ele disse que riu, continuou olhando pela janela, estava dentro da casa ali. E aí o primo pegou e respondeu: "Não, mas isso não é possível, não vai acontecer, porque o vizinho mais próximo tá a 3 quilômetros de distância. Não tem por que alguém passar aqui." Na hora que ele fala isso, de repente, brota um homem com uma camisa cinza, suja e um macacão e botas de trabalho. E assim, ele estava muito sujo, ele era extremamente alto, tinha os ombros largos, parecia um trabalhador braçal realmente. Que ele estava com fuligem até na cara. Tava imundo o homem. Ao invés dele falar, fiquei chocado pelo homem ter brotado ali, ele coloca, fiquei chocado de tão sujo que ele tá. Aí ele fala que o homem estava com um rosto de tristeza, assim, que ele estava infeliz ou descontente. E ele apareceu no final da varanda. Conforme ele andava pela varanda, a casa tremia. Cada passo que ele dava, a casa tremia. Eles praticamente manifestaram um homem ali que eles imaginaram apareceu. Quase. Quase isso. Aí ele fala que ele sentiu como se o cara tivesse escutado, né, o que ele falou, enfim, tipo, e resolveu se mostrar das caras e tal. Aí eles ficaram lá ouvindo o homem andando ali pela varanda. Aqui ele não explica como que é, mas tem casa que tem aquelas varandas que dá a volta, né, na casa, dos lados, na frente, pode ser que fosse isso, que ele vinha andando, e eles iam ouvindo os passos, e ia trepidando tudo, e eles olhando aquele homem sujo passar. E aí, conforme ele ia andando, eles começaram a ouvir também como se fossem batidas. A casa trepidava e eles escutavam batidas como se o homem andasse e batesse na lateral da casa, assim. Tum, tum. Cada passo que ele dava, eles iam escutando e parecia que tremia tudo. Aí o primo dele saiu correndo, pegou uma espingarda e todo mundo se tranca no banheiro. Aí ele disse que chamaram os pais chorando, provavelmente levaram um telefone, alguma coisa assim, se esconderam com a espingarda lá no banheiro e começaram a ligar, né? É que ele não fala como que eles chamaram, mas eles chamaram os pais.
E tava todo mundo desesperado, porque eles estavam trancados no banheiro, não sabia se o homem tava lá ainda, se não tava, enfim. E aí, eles chegam muito rápido. O irmão, os pais, porque eles estavam na propriedade. Eles estavam na casa principal, que é a casa onde ele ficou. Nesse momento ele estava na casa da avó, mas tem a casa principal, que é onde eles estavam hospedados. E aí quando eles começam a chamar, pode ser por grito também, né? Se é perto, pode ser que não foi telefone, pode ser grito. E aí quando eles chegam, eles tiram todo mundo lá, a galera do banheiro, o que tá acontecendo, não sei o quê, e eles explicam o que aconteceu, só que assim, era uma propriedade aberta. Alguém teria visto esse homem. O tempo que eles levaram para chegar. Os pais não viram, o irmão não viu, os cães não latiram, nada aconteceu. Só quem estava dentro da casa. Que viram ele, que escutaram as coisas trepidar e tudo mais, ninguém viu nada. Não tinha carro passando, e aí, beleza. Até, né, tá todo mundo com aquela cara de ponto de interrogação, e aí a avó dela vira e fala assim: Ah, eu já conheço esse homem. Ele apareceu no meu quarto outro dia. Não só isso, ela diz que esse homem de vez em quando aparece lá na casa dela e avisa ela que a hora dela tá chegando. Não sei qual a idade dessa avó, mas preocupante, né? Aí, enfim, ficou todo mundo apavorado. Ele e a amiga voltaram lá para casa onde eles estavam hospedados, para a casa principal. O terreno era da menina, da família da menina. E aí ele disse que não conseguiu dormir, sabe? Ficou apavorado e tal. Ele conta que já teve em outros lugares semelhantes, em outras festas do pijama, em outros lugares diferentes, assim, e nunca sentiu o medo que ele sentia naquela propriedade. Mas voltou lá também. Não adianta me convidar que eu não vou. Já era, tô dispensando convite já. História Tralha 2. Assombração no prédio. Eu e meus primos somos amigos do prefeito da cidade vizinha àquela em que crescemos. Todos nós temos interesses e curiosidade pelo paranormal. Então, quase todas as noites nos finais de semana, durante as férias de verão, a gente tem o hábito de caminhar pelo cemitério da cidade e tentar capturar alguma coisa, enfim. Eu gosto de brincar de investigação paranormal no cemitério. Bom, na noite do Dia dos Veteranos, em 2011, saímos do cemitério, depois de mais uma suposta investigação paranormal amadora, e fomos para o escritório da vila da cidade, localizado num antigo prédio de 3 andares, provavelmente construído no início do século XX. Bom, então era Dia dos Veteranos, era 2011, eles fizeram lá um negócio no cemitério que eles sempre faziam de tentar caçar fantasma, depois eles foram para esse tal prédio, escritório da vila da cidade. Eu acho que é tipo, pode ser tipo uma prefeitura, sei lá, alguma coisa assim. Ele fala que eram amigos do prefeito, né? Do prefeito da cidade e tal. Tá. E aí eles entraram lá no tal do prédio. E aí, no primeiro andar, do lado esquerdo tem uma porta que dá acesso a uma escada, que é uma escada muito longa, uma escadaria bem longa, que dá acesso ao piso, o segundo piso, o piso superior. Tá? Beleza. Se isso já é no primeiro andar, eu acredito que é uma escada para o segundo andar, né? Uma escadaria enorme. Tá. Todo mundo sabe que naquele edifício, ainda na década de 60, uma das secretárias da aldeia ali se enforcou naquele piso superior. Nós 4 entramos no prédio, provavelmente umas 11h30, e a vila, o bairro ali em volta, tá bem silenciosa, já que é uma cidade muito pequena. Pegamos um pouco de água do bebedouro, abrimos a porta da escada e dissemos: Entendi. Eles fizeram a investigação no cemitério e aí depois eles foram lá investigar no prédio também. Eles ainda estavam fazendo a investigação. Eles gostavam de fazer investigação paranormal. E aí eles chegam lá, abrem a porta, que dá para a escadaria, porque sabem que teve um fantasma, a mulher que se matou ali. E aí eles dizem: se houver algum espírito aqui, faça barulho para nós. É o Encara Fantasmas. Encara Fantasmas. Do Supernet. Os Encara Fantasmas. E aí, tá. Até aí nada aconteceu, ninguém respondeu, nenhum ruído, e eles pegam e sentaram numa mesa assim, onde eram feitas umas reuniões. E ficaram ali sentados uns 15 minutos.
E aí ele descreve assim, que passados 15 minutos de silêncio, esse fantasma tem muito delay, ele levou 15 minutos para se apresentar, você não tá entendendo. Eles provocaram o fantasma, esperaram 15 minutos, aí de repente eles escutam um grito feminino, alto, agudo, assustador, que ele coloca assim, que soou como um apito mortal asteca, e assim que ouvimos, pulamos de susto, óbvio. Entendi. Fechamos a porta e saímos correndo do prédio. Quando entramos no carro do prefeito, mas que abusados, eles usam o prédio da prefeitura, usam o carro do prefeito. Gente, quando entramos no carro do prefeito, ficamos todos sentados em estado de choque, tentando entender o que diabos aconteceu. E ficamos todos quietos o resto da noite e acho que não voltaremos para aquele prédio por muito tempo. Não voltamos por muito tempo. Infelizmente, adoro esse povo escrevendo o relato. E, infelizmente, para o prefeito, ele teve que estar lá para trabalhar na segunda de manhã. Bom, mas basicamente o que ele diz aqui é que é o seguinte, como eles estavam sempre se enfiando nessas coisas, e vai em cemitério, vai não sei aonde, diz que prédio assombrado eles vão, é como se fosse a pior experiência que eles tiveram realmente investigando o paranormal. Foi bem assustador, veio de dentro ali do prédio, veio do lugar lá onde a mulher tinha se enforcado. Então, assim, brincadeiras à parte, e tirando a lerdeza do fantasma, que ela levou 15 minutos para se manifestar, eu acho que qualquer um ficaria com medo também, né? Correr assim para fora. Enfim, próximo. Abri a cortina e vi 3 pontinhos. Será que ela viu? Vamos lá. Essas experiências me aterrorizaram quando criança e consolidaram a minha visão de que algo mais acontece nesse mundo que não entendemos. É impossível dizer que essas experiências foram uma ilusão. Quando eu tinha cerca de 8 anos, morava com meus pais em uma casa independente de 3 quartos em uma cidade pequena. Casa independente, eu acho que ela quer dizer que não é casa de corredor, nada dessas coisas assim. É um terreno com uma casa. Era uma casa de 3 quartos e era uma cidade pequena. Uma noite, ela diz que era tarde da noite, ela não sabe direito o horário, mas era entre 1 e 4 da manhã, madrugada já. E do nada, ela sente uma vontade de levantar da cama e abrir a cortina pra olhar lá fora. Do nada, de madrugada. Ah, deixa eu dar uma espiadinha aqui, sabe? Tipo, igual você falou, pensamentos intrusivos, né? Sim. Do nada. Aí, beleza. Foi o que ela fez, claro. Super normal, qualquer pessoa faz isso. E aí, ela levantou e abriu a cortina da janela do quarto. Você não vai adivinhar o que ela viu. Oh, meu Deus. Eu não Fala sei, qualquer a gente coisa. já viu um velho dentro do cano, um cachorro cabeça de ser humano. Não, isso aqui é novidade. Isso me surpreendeu. Vou ler pra você. Eu vi um típico rosto alienígena, cinza, flutuando do lado de fora da minha janela. Entendi. Essa é novidade no canal. Acho que é o primeiro relato de ET que eu trago. E eu só me lembro de gritar, feito uma maluca, e mais nada. Que é aquilo que a gente conversou no filme no outro vídeo lá, das crianças. Que as pessoas têm contato com ET e elas perdem a memória. Ela abriu a cortina e viu um ET, daquele jeitinho mesmo que a gente tá acostumado, aquela cabecinha assim, aquele olhinho preto, apagou e não lembra mais nada. Só que isso acabou com a vida dela. Por quê? A partir daí, fiquei com medo de dormir sozinha no meu quarto. Não só medo, além do trauma, ela passou a sofrer de terrores noturnos. E ela acordava gritando no meio da noite. Quando ela se dava conta, ela já estava sentada na cama gritando. Devia gritar muito, porque sempre vinham os pais correndo para acudir, tá. E isso aconteceu, tipo, várias vezes. Só que não foi só isso. Não foi só o trauma, o medo, nem nada dessas coisas. Mas ela passou a escutar sons que até então ela não escutava a partir desse encontro. Eu não sei qual que foi a abdução maluca que fizeram ali, que ela passou a ouvir sons do além. Tipo, despertou alguma coisa ali. Então, o que acontece? Ela estava no quarto, ela começava a ouvir um barulho, como se alguém estivesse varrendo o corredor. Todas as noites. E aí ela sabia que os pais estavam lá embaixo, geralmente, então não eram eles. Não sei se eles dormiam no andar de baixo ou alguma coisa assim.
Ela tinha muitos pesadelos, onde ela sonhava que tinha umas aparições esquisitas, subindo e descendo a escada. E aí, no sonho, essas aparições, elas subiam e sempre paravam no quarto dela e ficavam olhando pra ela. Então, assim, por alguma razão que eu não consigo me lembrar, certa noite, levantei de madrugada, abri uma gaveta no meu quarto para pegar alguma coisa, talvez alguma meia ou um ursinho para me fazer companhia. Meia. Quando eu juro que a gaveta fechou, sozinha, simplesmente fechou. Quer dizer, essa pessoa teve um encontro com extraterrestre e isso desencadeou outros eventos sobrenaturais. Percebe? Gaveta que fecha sozinha, alguém que fica varrendo a porta do quarto dela à noite. Ela não consegue dormir, ela tem pesadelos horríveis onde ela está sendo perseguida por seres sobrenaturais. E aí, quando ela estava com 11 anos, muitos anos depois, os pais dela tiveram que mandar ela para terapia, porque assim, ela não estava normal e ela nem dormia mais direito por causa dos terrores noturnos e tal. E aí ela falou assim, que esquecer, ela nunca esqueceu, mas a terapia ajudou ela a superar, né, começar a lidar melhor, mas acabar mesmo, terminar com as experiências, não terminaram. Ela ficou um tempo que ela estava fazendo terapia, estava melhorando, mas assim, ela teve outras experiências paranormais e passou a ouvir coisas, às vezes até, sei lá, é que nesse negócio de mediunidade. Todo mundo tem mediunidade, né? Sensibilidade e tal. Algumas pessoas nascem com essas habilidades mais desenvolvidas, outras não. E às vezes a gente desenvolve mais ao longo dos anos também, conforme a gente vai crescendo. E tem alguns eventos que podem ser traumáticos e desencadeiam isso também. É que nem essas pessoas que passam por EQM. Sabe o que é EQM? Experiência de quase morte. Pessoa, sabe, tipo, com uns minutos morta, é ressuscitada, ou fica num coma, alguma coisa assim. E ela passa a ver coisas que ela não via, ouvir coisas que ela não via. Às vezes encontrou com seres do outro lado, volta, renasce e ela se lembra do que aconteceu quando ela estava em espírito. Tem várias coisas assim. Eu acho que a experiência de abdução não só é traumática por si só, né? Você encontrar um ET, mas eu acho que desencadeou alguma coisa assim. Que despertou ela para o mundo paranormal. A passar a ouvir coisas e às vezes, quando você tem um canal muito aberto, que você não tem controle sobre aquilo, você acaba atraindo realmente espíritos, enfim, que estão procurando, que ficam em volta da gente aqui. E o pior é isso, não é que ela ficou com medo e por isso a vida dela foi um inferno. Ela literalmente começou a acontecer coisas com ela, não foi só por causa do medo. Dela, exatamente, porque eu podia falar, ela tá traumatizada, então agora ela não consegue mais abrir a cortina, sei lá, não consegue mais olhar pela janela, ok, isso é compreensível. Mas, porta que fecha sozinha, ruídos estranhos do lado de fora do quarto, isso daí não é devido ao medo, isso é um agravante. Devido ao medo, por causa do medo, ela teve o quê? O terror noturno, não querer dormir sozinha, esse tipo de coisa. Agora, esses acontecimentos, não. Realmente desencadeou alguma coisa, sim. Próximo. Acolhido pelo fantasma. Esse aqui é de um fantasma do bem, achei bonitinho. Opa, Entendi. isso aqui é a prova que nem todos os seres espirituais estão aqui pra puxar nosso pé quando a gente tá dormindo, pra assustar a gente, pra ficar trolando a gente. Lembra daquele relato que a fantasma jogava papel higiênico por cima da cortina do box? Não é o caso. Vamos lá. Ele escreve assim: não acredito por estar tão apavorado. Não era para eu estar tão apavorado. Foi uma experiência boa, mas eu fiquei apavorado. Nada que o mundo paranormal possa produzir me assusta mais do que aquilo do que os seres humanos comuns são capazes de fazer. Mas eu tive uma experiência. Fui criado por uma mãe nativa americana e um pai escocês-irlandês. Nossa. É uma mistura escocês e irlandês na região. Que região? Boa pergunta. Que não diz aqui. Enfim. Uma das minhas lembranças favoritas é de estar na floresta e que ele fala que tá apavorado, depois ele fala que é uma lembrança favorita. Porque ele é maluco. Também acho. Bom, ele disse que ele estava andando na floresta quando ele vê uma linda mulher vindo até ele. Essa mulher, ela estava usando roupas da época de 1900 e brilhava em azul. A mulher estava brilhando, Meu Lê. Deus. É o Avatar. É o Edward. Mistura de Avatar e Edward. Exato, era isso. A mulher estava brilhando em azul.
Aí ele fala que ele estava sentado no chão e ele estava chateado porque ele tinha brigado com o pai. O pai tinha brigado com ele. É a que não fada fala a azul do idade. Pinóquio. É a fada azul do Pinóquio. Exato. Ele tava lá na floresta, aí ele sentou no chão, tava meio chateado, porque tinha rolado uma briga e tal. E aí brota a mulher brilhando em azul. E aí ela chega perto dele. E aí ele escuta ela falar assim: tudo vai ficar bem. Só que ela não falou em palavras, foi tipo uma telepatia. Entendeu? Uhum. Você entende, o espírito não abre a boca, não fala nada, mas é como se você escutasse o pensamento, né? Uhum. Telepaticamente. Tudo vai ficar bem. E aí ele fala que aquilo foi uma sensação muito assim, tranquilizadora, realmente. Ele se sentiu bem ali na presença dela. Ele não saiu correndo, não ficou com medo na hora. Depois ficou. Mas na hora, tipo, foi uma coisa gostosa, assim. E que era uma mulher na casa dos 70 anos. Ela não era jovem, era mais pra uma senhora, assim. Mas que ela não falou nada, ela só falou isso pra ele, depois ela sumiu e ele voltou pra casa mais tranquilo. Uhum. Engraçado, né? Só não sei porque que ela brilhava em azul, mas tudo bem. É que eu acho que é tipo uma aura, né? É, a aura. Belezinho. Enfim, e o próximo é a avó centenária voltou. Bom, ela conta que ela casou com um cara que era taiwanês. Teve uma época que ela foi morar em Taiwan com esse cara. Ela ficou uns anos lá e na propriedade ali, na casa, não morava só os dois, morava também a matriarca de 100 anos. Acho que era a avó Nossa dele ou Senhora. alguma coisa assim. Ela tava com 100 anos. E fala que era um lugar que era bonito, tinha um jardinzão e tal, e que essa senhora adorava ficar naquele jardim. E que a fazenda era uma fazenda muito próspera, lá, 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 e que ela estava lá desde antes da ocupação japonesa. Eu não vou saber agora qual que foi a data que isso aconteceu, porque, né? Sim. Meu vocabulário de história japonesa é muito curto. Então, enfim. Ou taiwanesa, não sei Uhum. dizer quando foi isso, mas enfim, desde antes da ocupação japonesa, ela já tinha uma fazenda ali muito próspera, que, sabe, muito fértil, né? Eles deviam ter muito dinheiro, coisas assim. Ok, passou um tempo que ela estava lá. Quando a senhora completou 101 anos, ela veio a falecer. E aí, na temporada seguinte, ou seja, a senhora morreu com 101 anos, alguns meses depois, ou um ano depois, alguma coisa assim, estava chegando uma data lá que ela chama de a temporada de. Eu vou ter que escrever, gente. Vou ter que escrever, porque assim, essas palavras oriental, eu não sei pronunciar isso aqui. Mas é algo como King Ming. E ela fala que é como se fosse uma visita anual que a galera faz nos túmulos para homenagear. É tipo dia de finados aqui? Uhum. Então, isso. Estava chegando o dia de finados, que acontece lá em Taiwan, um pouco de tempo depois que essa senhora faleceu. E aí ela coloca, tava chegando, né, essa data, e alguma merda muito estranha aconteceu comigo. Aí ela conta assim, eu tava no quintal, que costumava ser o amado jardim daquela senhora. Foi à noite, então tinha apenas uma fonte de luz, como se fosse uma lâmpada, alguma coisa assim. E eu tava olhando para uma área que fica atrás de uma pia externa. E ela fala que na hora que ela olhou, ela viu como se fosse uma silhueta abaixando e se escondendo atrás da pia. Hum. Só uma sombrinha assim, se abaixando, sumiu. Olhou, e aí ela fala que tava a luz aqui, ela, pia. E ela vendo o negócio ali, a sombra e a luz aqui atrás dela. Bom, eu sei que ela tenta explicar ali a posição da luz e que tava estranho. É como se fosse uma sombra mais escura do que deveria ser, alguma coisa assim. Que ela viu que não era uma sombra normal. É como se fosse realmente uma forma negra que se abaixou ali e se escondeu, tá? E aí, ela comenta que a senhorinha, ela era uma senhora baixinha. E era como se fosse uma senhora baixinha que se escondeu atrás da pia. Como se fosse uma sombra de alguém baixinho que se escondeu atrás da pia. Aí, né, ela falou, sei lá que porra que é essa, só sei que eu vou sair daqui. E foi o que ela fez. E conforme ela ia saindo, ela viu que tinha uma cerca do jardim e ela viu de novo a sombra contornando a cerca. Ou seja, apareceu de novo. E aí ela fala que ela não acreditava em fantasma. Só que, meu, foi estranho, tipo, aquilo foi muito esquisito. E tava perto do finados lá, né? Que não é finados, Uhum. mas é a mesma coisa. E então ela achou estranho, mas ainda. Sabe quando você fica em cima do muro? Ela tava em cima do muro. E
Ela foi lá e foi falar em tom de brincadeira, né, com os familiares ali, tudo. Pelo que eu entendi, esse marido dela é oriental, mas ela não é. Então são culturas diferentes. E aí ela fala que ela foi, tipo, brincando assim, né? Ah, porque eu vi a dona alguma coisa, né? E conta assim, mas tipo, brincando, rindo. E as pessoas olharam pra ela sério, assim. Ah, eu acho bem possível, porque ela amava aquele jardim. Aquele jardim era o lugar que ela mais amava ficar. Só que não parou por aí. Foi aí que esses outros parentes começaram a comentar que também andaram encontrando com ela, andando pelos corredores, acordando alguém do nada, fazendo perguntas, como se ela não tivesse morrido. Oh, meu Deus. E aí ela termina justamente falando isso. Eu sei que as culturas asiáticas são supersticiosas em relação aos fantasmas, mas será que isso acontece por uma boa razão? Uhum. Imagina, ela é bem ocidental, né? Chega pra galera e fala assim, ah, eu tô vendo o fantasma do seu parente, ele tá andando por aí. Não, é verdade, deve estar mesmo, porque eu vi outro dia. Sabe, na maior Sim. seriedade, entendeu? Você já pensou, Lê? Ai, gente, vai passear em outro lugar, né? Vai pra luz. Ela gostava tanto daquele jardim que ela não quer ir embora. Ela quer ficar no jardim pra sempre. Entendeu? Aí você imagina, era uma senhora baixinha e ela vai se esgueirando nos lugares, assim. Você vai vendo aquele vultinho passando por todos os lados. Mas acordando as pessoas no meio da noite pra fazer pergunta é um pouco demais, né? Não precisa, Aí amiga. ela passou um pouco do limite. Por favor, né? Vai lá pro seu jardim, fica lá, entendeu? Nada de entrar no meu quarto. Enfim, se você gostou, gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve pra não perder os próximos, tá bom? Beijo, tchau. Tchau, produção.